Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês um projeto de caixa decorada para armazenar itens de costura e espero que vocês gostem. Essa peça eu já nem tenho mais aqui em mãos, porque foi uma peça que eu fiz e eu dei de presente, fez o maior sucesso. E aí eu vou falar para vocês as técnicas que eu vou utilizar durante este passo a passo. Trabalhei com o papel, integração de papel, combinação de cores, trabalho com stencil, recortes e muito mais. Se você gosta desse tipo de videoaula, mais voltada a caixarias, mais caixas com algum propósito, por exemplo, caixa de chá ou caixa para bijuteria, de costura, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe também para ajudar no crescimento do canal, porque aí eu vou saber qual conteúdo trazer aqui para vocês de forma gratuita e muito bem explicadinho. Lembrando que todos os materiais que eu utilizo eu mostro no decorrer da videoaula, porém, exclusivamente para os membros aqui do canal que apoiam as artes do Pan Atelier, eu já disponibilizei o passo a passo em PDF com fotos e todas as instruções, lista de materiais, para que as pessoas consigam acompanhar a aula, fazer anotações e muito mais. Se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo de membros e quiser saber quais são as vantagens, é só clicar no link que vai aparecer aqui no card, porque por apenas R$ 6,99 por mês, você tem acesso a vídeos exclusivos, passo a passo em PDF e muito mais. Chega de conversa, bora lá conferir então a videoaula? Vou começar mostrando o modelo de caixa que eu escolhi e o que eu já adiantei aqui do processo. Eu escolhi uma caixa de tampa parafusada, medindo 23 por 17 com 7 de altura. E essas informações eu vou colocar no passo a passo. Essa caixa, ela vem com algumas divisórias e também com essa pecinha aqui, mas antes de mostrar todos os itens, eu vou falar o que eu já fiz aqui. Lembrando que essas informações de quantas demãos de tinta eu apliquei, eu vou mencionar no passo a passo. Então, aqui eu vou mostrar só os potinhos de tintas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na tampa, como nós vamos trabalhar com o papel, eu apliquei o branco, tá? De 2 a 3 demãos até cobrir direitinho. E, obviamente, antes de começar essa pintura, eu preparei o MDF, lixei. E as cores que eu escolhi para esse projeto, eu me inspirei aqui no papel, combinado? Então, a tampa eu fiz de branco, as bordas e a parte interna, eu apliquei a cor verde oliva. Na parte interna da caixa, eu apliquei a cor palha. E na parte externa, o tom mineral. Aqui, ó, mineral o nome aqui pra vocês, tá? Vou trabalhar com tintas PVA e acrílica também. E as divisórias, deixa eu colocar a caixa pra lá, ó. Eu apliquei a cor rústico, tá bom? Nas divisórias e nessa parte aqui, eu não apliquei base ou goma laca, porque quanto mais camadas de tinta ou de base, verniz, enfim, nós colocamos nessas partezinhas aqui, depois fica difícil de encaixar. Então, o que eu fiz? Apliquei uma demão de rústico, lixei e apliquei a segunda demão. E essas partes aqui, depois eu só vou precisar invernizar. Então, eu vou começar pela parte aqui da caixa. Vou levantar um pouquinho a câmera para que vocês consigam acompanhar todo o processo. Nessa parte aqui da caixa, eu vou trabalhar com stencil, e eu escolhi esse aqui. Deixa eu retirar aqui do papelzinho. Olha, é um stencil bem bonito de fundo, tá? Então, para fazer essa aplicação, eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma misturinha de tinta. Por que que eu fiz essa misturinha? Porque o tom de rosa que eu tenho é esse aqui, ó, o rosa antigo. Mas, como a intenção é
ficar o mais próximo possível desse tom de rosa, o rosa antigo, ó, ele é muito forte, tá? Então, o que eu fiz? Eu misturei o rosa antigo com a cor creme, tá? Eu coloquei mais da cor creme do que do rosa antigo. Mas, como eu sempre falo, não se apeguem a isso, a fazer a medida exata. Então, eu fiz de acordo com o papel, eu fui tentando me aproximar aqui desse tom. E esse foi o resultado. Façam uma quantidade boa dessa misturinha, ou se você tiver, de repente, esse tom já envasado, porque você precisará dessa cor para estampar a parte de baixo todinha da caixa e para fazer o sombreado. Mas você já vai entender logo, logo. Para poder aplicar esse stencil, eu vou pegar um pedaço aqui de fita crepe, para que eu consiga posicioná-lo melhor. Eu vou começar pelo lado de cá. Então, aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a emenda, porque essa lateral aqui eu já fiz. Então, eu vou posicionar direitinho. Vou colocar a fita crepe, eu vou colocar do lado de cá, tá? Vou utilizar o pincel de pituá da Condor, numeração 6. Ele já está hidratado em água e eu já tirei o excesso num paninho seco. Venho aqui na tinta, ó, molho bem o meu pincel. Eu gosto de trabalhar também com um pedacinho de papelão, porque eu dou uma trabalhadinha aqui no papelão, com o movimento circular, dou leve batidinhas, para que a tinta entre nas cerdas do pincel. Bato aqui no paninho também para tirar o excesso, porque aqui nesse projeto eu vou fazer movimento circular, eu não vou dar batidinhas. Então, eu tiro bem, tá? E com a mão leve, eu seguro aqui esse stencil porque ele é bem delicado e venho fazendo movimento circular. E antes de descer, tá vendo que essa parte aqui ficou sem preenchimento? Eu posiciono o stencil novamente para preencher também essa região. Pronto. Prontinho. E uma única demão basta, tá? Porque depois eu também vou dar uma desgastada aqui, porque eu não quero que essa estampa fique tanto em evidência. Eu quero que fique apenas um plano de fundo. E agora eu vou virar e vou fazer a emenda aqui. Então, antes de virar a caixa, ó, observe bem essa lateral aqui. Teoricamente, o que ficou preenchido foi metade de um... deixa eu virar mais pra cá, aí. O que ficou preenchido foi metade desse desenho, tá? Então, o que eu vou fazer? Na hora de preencher o outro lado, eu também vou preencher somente metade desse desenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou posicionar aqui primeiro. Ó, vamos lá. Ó. Então, aqui eu posicionei, ó. Se eu dobrar o meu stencil, ele tem que continuar aqui com o preenchimento, tá? Então, eu considero esse tipo de preenchimento aqui como a emenda perfeita. Então, eu gosto de fazer isso na caixa toda, quando o tipo de stencil, de estampa, é dessa forma que dá pra gente emendar, tá? Aqui, como esse pedaço da caixa ele é menor do que o tamanho do meu stencil, eu vou trocar aqui minha fita crepe de lugar. Vou dar mais uma molhadinha aqui no meu pincel na tinta. Trabalho.
Bato, tiro o excesso e venho aqui fazendo o preenchimento. E esse procedimento vocês farão nos 4 lados da caixa. Depois de feito dos 4 lados, você precisará secar para depois a gente continuar com o próximo passo, que é o passo de desgaste. Agora eu vou pegar um pedaço de lixa. Essa daqui é gramatura 400, a minha lixa de papel acabou, então eu tô tirando uns pedacinhos dessa daqui que é com espuminha. Vou lixar com a mão bem suave os 4 lados da caixa. Porque eu quero que apareça um pouco também, ó, o fundo que eu fiz de mineral. Olhem só a diferença. Aqui eu lixei, aqui eu ainda não lixei, tá? E aqui também vai de gosto, desgastar mais, desgastar menos, tá bom? Para dar um melhor acabamento, eu vou sombrear a parte superior e a parte inferior da caixa. Lembrando que eu não vou sombrear as laterais, ó, tá vendo? Para que não quebre aqui essa minha emenda, para que fique uma estampa contínua. Primeiramente, eu vou sombrear com o mesmo tom que eu estampei o stencil, então já peguei aqui a água. O meu pincel da Ceramic numeração 16, você pode usar o pincel angular maior que você tiver. Vou deixar ele um pouquinho aqui na água. E o meu pincel mop para poder fazer a limpezinha aqui e não deixar a marcação de água, tá? Então, vou virar aqui a peça, ó. Notem que o fundo eu ainda não fiz a pintura. Eu vou fazer depois de fazer o meu sombreado, porque aqui nós vamos trabalhar com 3 camadas de sombra, tá? Então, hidratei o pincel na água, ó. Faço esse movimento para que a água entre bem nas cerdas. Dá uma secadinha aqui. Molho somente a pontinha do meu pincel na tinta. Começo pelo centro e vou fazendo um movimento de vai e vem. Achei que ficou com pouca tinta, com pouca água, volto aqui. Tiro o excesso e faço o mesmo processo novamente, ó. Vai e vem. Venho com o mop, tiro aquele excesso de água para não ficar aquele risco na minha peça, tá? Quem não tiver o mop pode usar um cotonete ou pode usar um pincel de blush. Ó. Movimento de vai e vem. Com o pincel deitado aqui, ó, tá vendo? Na peça. Bato pra tirar o excesso. Vou secar, aplicar mais uma demão dessa mesma cor. E aí eu volto pra gente fazer a terceira camada de sombreado com o tom rústico. E olhem só a diferença após a segunda demão do sombreado com aquele tonzinho de rosa que eu fiz a misturinha. Dá um outro ar, né? E agora, para dar uma profundidade, eu vou utilizar a cor rústico. Vou continuar usando o mesmo pincel angular de tamanho 16, tá? Por que que eu vou fazer essa etapa aqui com vocês? Para que vocês observem bem a quantidade de tinta que eu coloco no pincel e o movimento, porque aqui eu não quero um sombreado muito escuro. É só para dar uma leve profundidade, tá? Então, eu pego bem pouquinho, ó, porque o tom rústico ele é um tom bem mais escuro. Começo aqui no centro e vou fazendo o movimento de vai e vem. Ó, como a minha caixa ela tem esse degrauzinho, não tem problema
se ficar manchadinho, porque depois eu vou pintar o fundo. Eu achei que ficou pouquinho demais, eu volto, tá? Agora ficou escuro demais, volto aqui na água, tiro o excesso e venho com o pincel sem tinta. Ó, tá com muita água. Tiro um pouco mais do excesso. E faço esse movimento de vai e vem, tá? Dou batidinhas com o pincel mop. Vou virar aqui a caixa e fazer a parte de cima também. Vou virar aqui pra vocês os demais lados que eu já tinha feito, tomando cuidado pra não pôr a mão aqui onde já tá molhado, tá? Então, ó, a parte de trás eu já tinha adiantado, a lateral. Então, ó, fica bem bonito, o acabamento fica bem melhor. O que que eu vou fazer aqui pra finalizar a parte de baixo? Eu vou pintar essas bordinhas com o mesmo tom rústico, utilizando, né, aquele pincel bem fininho que eu mostro pra vocês de 1 a 2 demãos. Deixa eu segurar aqui com cuidado, aqui. E o fundo também eu vou aplicar o rústico, tá bom? Então, aqui, depois de fazer esses acabamentos, é necessário envernizar a peça. Então, essa parte aqui vocês verão apenas no final, pra gente fazer a montagem aqui das pecinhas internas. E é isso, eu vou colocar de lado e agora vamos começar a falar e fazer as técnicas na tampa. Começando agora as técnicas na tampa, eu vou virar as furações das dobradiças para vocês, para que eu possa, né, visualizar corretamente aqui o papel na minha caixa. Esse código eu vou colocar tudo no passo a passo para vocês. Então, o papel, ele vem 2 imagens desse tamanho e uma outra maior. Eu já cortei onde eu vou utilizar. E aqui, para não ficar reto demais essa parte, na hora de a gente fazer a colagem, depois ter que tirar bastante o excesso aqui para ficar uma colagem praticamente imperceptível, eu vou colocar minha tampa num cantinho. Venho com um pincel pequenininho, olha, eu peguei esse daqui da Ceramic, tamanho 12. Esse daqui é para fazer luz seca ou para fazer pintura em tecido. Mas se você tiver um pincelzinho chato pequenininho, também dá para usar, tá? Eu peguei esse daqui porque é o que tava mais fácil para mim. Volto com a água, ó, dou uma molhadinha aqui no meu pincel e vou passar aqui, ó, um pouco no papel para ele dar uma rasgadinha, ó. Depois eu vou tirando com a mão, ó, só pra deixar ele úmido e fazer um efeito bem legal na hora de tirar aqui essas marcações. Ó, molhei, aí eu venho aqui, ó, com a mão bem suave e vou rasgando. Prontinho. Olhem só, dá um outro ar já pra peça, né? O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a cola gel para fazer essa decopagem, um pincel de cerdas naturais, esse daqui é o da Condor, número 18, tá? E deixei um rolinho separado aqui, caso eu precise alisar essa cola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui a figura, vou passar cola, colo um lado, depois eu levanto e colo o outro. Então, eu vou posicionar bem certinho aqui. Já deixei separado a minha espátula para fazer essa decopagem. E eu também gosto de trabalhar com um saquinho e um paninho seco, tá? Então, vai de gosto. Cada um faz a decopagem aí da forma que melhor se adaptar. Então, eu vou segurar aqui. Eu vou colocar a cola na bandejinha para não ter excessos.
Vou segurar, deixa eu posicionar bem certinho. Aqui. Vou levantar. E aí, você precisa esticar bem essa cola, para não deixar excesso. Estiquei bem, deito aqui meu papel. Ó, venho com a espátula, deixo sempre um paninho, deixa eu pegar aqui um paninho. Paninho seco, ó, pra limpar o excesso de cola da minha espátula. Que na hora que eu faço esse movimento aqui, a cola em excesso, ela sai. Agora eu vou levantar e fazer o mesmo procedimento aqui, ó, do outro lado, com bastante cuidado. Depois de ter alisado com a espátula, eu venho com o meu plastiquinho e um paninho seco, ó, e vou fazendo o movimento do centro pra fora, para que eu cole muito bem esse papel, que não fique nenhuma bolinha ou excesso de cola. E levanto com muito cuidado, tá? Olhem só, já fica um outro ar aqui pra peça, essas bordinhas, comidinhas, né? Recortadas, por assim dizer. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma secada para dar uma lixadinha ainda, para deixar mais imperceptível essa decopagem. Pego um pedacinho de lixa, deixa eu pegar água aqui. Ó, eu vou dar uma molhadinha aqui nessa lixinha, tá? Bem de leve, quem tiver a lixinha de papel também pode utilizar, tá? Dei uma molhadinha bem de leve. E aí, eu venho dando uma lixada bem suave aqui nas bordinhas, fazendo um movimento circular. Ó, vou molhar mais um pouco, que minha lixinha não tá muito úmida. Ó, por isso que eu precisei dar uma secada aqui. Ó. Venho com um paninho seco, ó, tiro esse excesso aqui de papel, bastante cuidado. Vou dar mais uma secada. E olhem só que graça que está ficando. Eu vou selar agora o papel com a mesma cola que eu utilizei no fundo e o mesmo pincel. Depois a gente vai continuar fazendo a integração aqui do papel com a peça, fazendo algumas técnicazinhas de pintura. Então, eu vou passar a cola aqui, vou tentar focar bastante no papel e não sair muito do desenho. Agora, eu vou com um rolinho, ó, tirar as marcações do pincel, que aí fica bem melhor, tá? Aqui, ó, deu uma levantadinha, que é normal. Vou utilizar o soprador, porque ele vai esticar aqui o papel novamente, tá? Pronto. Aqui a bolinha já abaixou depois de utilizar o calor do soprador, mas vamos lá. Com o papel aqui já seladinho, eu vou começar a fazer a integração dessa parte que ficou brancona aqui das laterais. Para isso, você vai ter que precisar da água novamente. Eu troquei a minha água porque, como eu tava mexendo com o rosa, minha água já tava colorida, né? Então, pra não manchar meu trabalho, eu troquei a água. Separei aqui a cor palha e a cor ocre ouro, que são cores aí próximas aos tons do papel. E uma esponjinha também para eu fazer um esponjadinho. Então, aqui eu vou utilizar essa esponjinha aqui que eu encontrei lá no site da Duna Atelier,
mas quem quiser pode utilizar a esponja de cozinha, aquela parte amarela, tá? Então, eu vou colocar a minha esponjinha aqui na água. E na bandejinha que eu estava utilizando a cola, tá? Eu vou utilizar o espaço que eu não sujei. Deixa eu colocar um pouquinho das tintas aqui. Que aí fica mais fácil. Coloquei um pouco da tinta palha e um pouco da tinta ocre ouro. E aí eu vou mesclar essas duas cores, eu vou ver o que mais se aproxima, ó. Minha esponjinha, ela tá úmida, não ensopada, tá? Eu vou molhar um pouquinho aqui, vou segurar ela como uma bonequinha. Ó, bonequinha assim. Vou molhar, deixa eu pôr um pouco mais pra cá a tampa. Aí. Vou molhar aqui no palha, vou fazer movimento circular. Vou molhar uma beiradinha de nada, ó, no ocre ouro e vou fazer uma misturinha, ó. Chegou bem perto do tom que eu queria. Dou umas batidinhas aqui pra aguar mais. E venho fazendo um movimento circular, ó. Vou passar até por cima do papel um pouquinho, não tem problema, tá? Eu vou passar tudo aqui. Venho aqui, tiro o excesso. Pego um paninho, ó, tiro o excesso. E dou uma limpadinha aqui no papel, ó. Eu não quero manchar muito meu papel. Como eu passei a cola por baixo, o papel tá impermeabilizado. Então, não vai correr o risco aí dele descolar, ó. Prontinho. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, secar naturalmente, porque depois a gente vai fazer também umas aplicações aí de stencil. Eu vou colocar minha esponjinha de molho na água. Vou esperar secar e já volto aqui para continuar as técnicas na tampa. E olhem só como a tampa está ficando. Tá ficando lindíssima, né? Agora, para compor ainda mais essa tampa, aqui tá bem sequinho, tá? Eu vou utilizar um stencil de arabescos e as cores palha, que foi a cor que eu fiz aqui de fundo, esse manchadinho, né, uma das cores que eu utilizei, e a cor concreto, tá? Eu quero me aproximar aqui desse tonzinho aqui. E eu acho que tem um pouquinho de verde oliva também. Deixa eu pegar o verde oliva. Prontinho, coloquei o verde oliva aqui também no cantinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esses arabescos aqui. Deixa eu ver. Vou começar aqui por essa parte, mas eu não vou estampar ele todo. Só pra fazer mais uma graça mesmo. Vou primeiramente colocar a tinta aqui, ó, que é a cor palha. Venho com uma beiradinha de concreto. Volto aqui no meu papelão. Faço um movimento circular, achei claro. Volto aqui no concreto, ó. Misturo bem, ó, tá um tom bem legal. Dou batidinhas, lembrando que esse pincel aqui é o da Ceramic, referência aqui, ó, 757, número 4. Ele já está hidratado em água e eu já torci, tá? Tirei o excesso dele. Venho num paninho seco, ó, dou batidinhas. E aí, eu começo a estampar esses arabescos com um movimento circular. Ó, é só pra ficar algo bem sutil. E olhem só que lindo que ficou aqui essa composição da tampa. Para dar um melhor acabamento, eu vou sombrear também com o mesmo pincel angular que nós estávamos utilizando na parte de baixo da caixa. O mop, deixa eu ver, um paninho seco aqui. A água e a cor ocre ouro, que foi o tom mais escurinho que eu fiz o esponjado. Então, aqui eu vou
continuar o mesmo processo do sombreado. Molho o pincel na água, ó, tiro um pouco do excesso, molho um pouquinho da pontinha do pincel na tinta. Eu vou começar sombreando as laterais, tá? Movimento de vai e vem. Bato aqui com o mop. Viro a peça. Para fazer a parte de cima e a de baixo, eu vou secar com o soprador ou com o secador. E aí eu continuo fazendo o sombreado. E após a segunda demão do sombreado com a cor ocre ouro, este foi o resultado. Ele fica bem amarelão, mas fiquem tranquilos, porque agora eu vou utilizar o rústico e vou envelhecer um pouco, tá? Ó, eu peguei até bastante tinta e vou fazendo movimento de vai e vem. Venho com o mop, ó. Tiro aqui o excesso da água, viro. É só pra ficar um degradê bonito de fundo aqui, esse tom ocre ouro. Pra não vir direto com o rústico, eu gosto de fazer em camadas, ó. Bem transparente. Olhem só como já fica bem mais tchan, né? Mais bonito. Dá pra ver ainda de fundo o ocre ouro. Vou secar e fazer o mesmo procedimento agora na parte de cima e na parte de baixo. E eu vou aplicar apenas uma demão desse sombreado com a cor rústico. Pronto, ó. Maravilhosa. Aí você deve estar se perguntando, Pamela, mas você fez o sombreado de marrom e as laterais estão verde, não vai conversar muito, não vai combinar. Vai sim, porque agora eu vou fazer uma pátina para dar uma envelhecida. Eu vou utilizar esse pincel meu velhinho da Condor, eu acho que ele era tamanho 18, tá? A tinta rústico, então eu molho aqui o meu pincel na tinta, volto com o meu papelão, faço o movimento circular, dou umas batidinhas, tá? Venho com um paninho úmido, bato também para tirar o excesso. E eu vou começar como? Como se fosse varrendo, tá, gente? Uma pátina mesmo, ó. Aqui das beiradinhas, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês o outro lado. Vou assim, ó. Virar assim. Tá? Deixa eu tirar a sujeirinha, depois eu limpo aqui. Viro a peça e aí eu vou fazer esse mesmo movimento nos 4 cantos, tá? E olhem só, já dá uma integrada melhor aqui na pintura. Vou dar uma reforçadinha aqui, ó, que eu tinha já deixado pronto. Aqui também, ó. E aí eu viro o pincel quando eu sentir que ele tá sem muita tinta. Eu quero deixar essas partes bem escuras, assim. Ó. Show, né? Aqui eu vou focar um pouquinho mais. E agora, com o meu pincel mais seco, né? Eu venho fazendo uma pátina. Deixa eu ver aqui. Aí dá pra ver, tá? Dando uma sujadinha. E aqui na bordinha, eu venho com o pincel assim, deitadinho, ó. E dou uma sujadinha também. Olhem só, já dá um outro ar pra peça, né? Aí, se você quiser, você também pode vir fazer esse processo aqui, ó. E eu vou fazer também, ó. Só aqui, eu não vou fazer na parte de dentro da caixa, não, ó. E esse foi o resultado depois de finalizar a pátina. Então, o lado exterior da caixa está pronto. Como vocês sabem, eu gosto sempre de dar uma incrementada aí nas minhas caixas. Então, eu vou fazer uma estampa aqui na parte interna
da minha caixa, tá? Da tampa. Então, eu vou virar. Primeiramente, a tampa vai ficar assim, né? Então, como ela é uma tampa parafusada, quando a cliente ou, enfim, a pessoa abrir a caixa, vai abrir dessa forma. Então, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, com stencil. Deixa eu colocar no branquinho para vocês verem, ó. A mensagem é: não deixe os seus sonhos serem apenas sonhos. E esse stencil, ele tinha aqui as 4 quinas e eu arredondei porque eu gosto também de usar, às vezes, a moldura aqui do stencil, tá? Então, eu vou colocar aqui no centro da parte interna da tampa. Cadê a minha fita crepe aqui? Aquele pedacinho que eu tava usando de fita. Eu vou posicionar aqui bem certinho. E vou estampar com a cor mineral, tá? Essa cor mineral eu vou precisar estampar umas 2 demãos. Ou 3, porque o fundo tá verde, né? Tá escuro. Esse pincel é o da Condor, numeração 6. Já está hidratado em água. Vou tirar o excesso. E aí, eu vou dando batidinhas, porque eu quero o preenchimento dessas palavrinhas, tá? Antes de secar e aplicar a segunda demão, como o meu pincel tá bem descarregado, ó, eu dou uma testadinha aqui no papelão, eu vou fazer essa moldura aqui, ó, fazendo um movimento circular. Só pra fazer um esfumado mesmo. E aqui, como eu coloquei a fita, eu tiro e faço também, ó. Vou levantar pra ver como que ficou, ó. Deixa eu colocar a fita aqui de novo. Olhem só. Esse é o efeito que eu realmente quero, tá? Como eu estou com o soprador, eu levanto o meu stencil e seco aqui pra poder dar a segunda demão nas palavras. Prontinho. Só isso, tá, pessoal? Amei, achei que ficou muito legal. Depois de utilizar o stencil, coloca de molho na água para poder fazer a limpezinha dele, tá? A próxima etapa aqui será envernizar a caixa toda. E eu vou utilizar o verniz acrílico fosco, tá? Você pode aplicar de 1 a 2 demãos. Então, eu vou terminar os retoques finais da parte de baixo, como eu havia explicado. Vou envernizar, vou colocar as ferragens e já volto pra gente fazer a decoração final nessa belezura. E esse foi o resultado após colocar as ferragens na caixa, tá? Dessa vez eu escolhi ferragens na cor prata, para poder lembrar aqui as cores metálicas da máquina de costura, tá bom? Então, agora eu vou fazer a parte da decoração final. Eu separei aqui um recorte em MDF escrito costura e também pintei com a cor rústico. Envernizei também, para poder colar aqui na tampa. Separei essa moldura oval e só apliquei o verniz, não pintei nem nada. E aí eu vou colar aqui para dar um destaque maior para a máquina. Separei também essas flores com arame que vocês encontram em lojas de aviamento, de pedrarias, tá? Então, eu peguei uma na cor creme, 2, na verdade, na cor creme, uma rosa e uma marrom, que foram as cores que eu utilizei aqui no projeto. Algumas delas, né? E eu vou posicionar essa florzinha aqui. E separei também aqui no cantinho, ó, como vocês podem ver, chatons, num tom aí prata envelhecido, para poder compor melhor aí a nossa decoração. Vou começar colando, então, esses recortes em MDF com a cola branca. Antes de colar essa moldura, eu não cortei aqui os meus arames, eu dei uma torcidinha. Então, eu vou passar aqui, ó, e vou amarrar essas flores aqui nesse recorte, tá? Para que elas fiquem bem firmes. Eu vou dar
duas voltas aqui, ó, uma voltinha só já tá bom. Aí eu vou arrumar. Pronto. Esse excesso aqui eu vou cortar. E aperto bem aqui, ó. Aí eu dou uma mexidinha aqui nas flores, pra elas ficarem bem bonitinhas, ó. Antes de fazer a colagem. Pronto. E agora eu vou colar com a mesma cola branca. Por conta das flores, esse recorte ele fica um pouco levantado. Então, eu vou utilizar uma combinação de cola universal, aqui com essa cola branca, atrás das flores, ó. Primeiro eu vou passar aqui. E depois eu vou passar um pouquinho aqui, ó, atrás do recorte. Vou posicionar de novo, ó. Depois que a minha parte de cima aqui da tampa secou, eu vou começar aqui a colocar essas partes internas na minha caixa. Então, vieram duas partezinhas menores, uma maior e uma para eu colocar os rolinhos de linha. Então, primeiramente eu vou colocar essa parte aqui para ficar os carretéis de linha. Mas antes de colocar tudo, eu vou passar um pouquinho de cera incolor, tá? Deixa eu apertar, que minha tá no finzinho. Com o dedo mesmo, ó, eu passo aqui no meu dedo, nas laterais, pra que eu não risque aqui, ó, a minha pintura na parte interna, ó. Deu uma sujadinha aqui, a gente limpa, ó. Todas as pecinhas, ó, eu passo assim com o dedo mesmo, porque vai deslizar mais facilmente, não vai riscar, tá? Lembrando que essas partes também foram envernizadas com verniz acrílico fosco. Só as laterais, tá? Que eu vou passar essa cera, pra não ter atrito. Pronto, limpo o dedo no paninho. Então, agora eu vou começar colando com a cola branca a parte dos carretéis. Vou passar cola aqui, ó. A próxima parte que eu vou colar será essa aqui. E vou segurar um pouco, tá? Apertando para que essa peça firme. Agora, essas duas partezinhas menores, o que eu vou fazer? Eu vou ver mais ou menos aqui uma medida exata para que não fique um espaço maior, outro menor para eu poder fazer a colagem. E aqui eu vou dar um pinguinho de cola instantânea, mas eu vou colocar pra lá porque a minha tá com o bico entupido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra não derramar na minha caixa, ó. Coloquei um pouquinho, ó, dá pra ver. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, eu vou colar a divisória aqui, ó. E aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pôr um pouquinho da cola instantânea. Quem tiver com o biquinho, é mais fácil, tá? Passei aqui também. Prontinho, agora eu vou esperar essa cola aqui secar para poder firmar essas divisórias e é isso, pessoal. A tampa na parte interna, olha que lindo que ficou. E
Te vejo na próxima videoaula. Um grande beijo e até lá. Tchau!